Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Nós estamos dando continuidade à série, de pecados intocáveis. E todos acharam o Salmo 51? Amém. Vamos ler então. Eu vou ler todo o Salmo, mas nós falaremos do verso 1 ao 5. Diz assim. Guardar Salmo 51. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerá o novilho sobre o teu altar. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela sua bendita palavra, Senhor, por estarmos aqui com mais essa oportunidade de ouvir a sua voz. Senhor, nós suplicamos, meu Deus, que por misericórdia, em nome de Jesus Cristo, o Senhor fale, meu Deus, a cada um de nós nessa noite. Meu Pai, a voz é minha, Senhor Deus, eu estou aqui apenas como um instrumento, meu Deus, mas nós estamos aqui confiados na sua misericórdia, na sua graça, porque nós sabemos que é do seu interesse falar a seu povo, é do seu interesse, Deus, ministrar a sua verdade no coração de cada filho seu, meu Deus, é do seu interesse, meu Deus, conformar a cada um de nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Para isso nós suplicamos que teu Espírito Santo use essa palavra, Senhor, para trazer quebrantamento ao nosso coração, para trazer convicção de pecado, Senhor, para mudar a nossa história, para tirar a venda dos nossos olhos, Senhor, para nos levar, Pai, a um entendimento correto deste tema tão precioso, Senhor. Em tudo nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos continuando a nossa série sobre os pecados intocáveis, E assim, nós já fizemos uma introdução. Semana passada a irmã Vani já trouxe sobre combater o pecado pelo poder do Espírito Santo, E na semana que vem nós iremos entrar propriamente nos pecados específicos, Aqueles pecados que nós não temos tocado, não temos tratado, não temos dado a devida importância. Eu não quis entrar diretamente porque anteriormente a próxima ministração fala sobre como lidar com o pecado. E o tema que eu escolhi trazer nesta noite é sobre convicção de pecado, sobre arrependimento. E o Salmo 51, ele é tido como daquelas passagens bíblicas que trata perfeitamente este assunto do arrependimento. Normalmente é admitido que o Salmo 51 seja a exposição clássica no Velho Testamento sobre a questão do arrependimento.
Ele é o registro da agonia da alma de Davi, o rei de Israel, após ter sido culpado de um crime particularmente terrível. Um pequeno subtítulo, geralmente nas Bíblias, né, vem dizendo assim: Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter possuído a Batseba. Esse título se faz necessário porque é isso que esse pano de fundo que vai dar sentido a cada palavra que nós lemos neste salmo. E pode até parecer que não combina muito, né, porque nós estamos falando sobre pecados intocáveis, que são pecados que a gente geralmente não condena de prontidão, mas nesse caso dessa passagem aqui, são pecados escandalosos, né? É pecado que a gente identifica de primeira, que é pecado de Davi. Ele adulterou com uma mulher, ele colocou o marido dele à frente de batalha para morrer, então ele cometeu o assassinato indiretamente, né? Então, esses são pecados que a gente não teria dificuldade de identificar. Não são pecados, esse aqui não é um exemplo de pecado intocável. Mas o que nós precisamos extrair daqui é o modelo, o que é de fato arrepender-se. E esse exemplo que nós iremos estudar aqui traz paz ao nosso coração. Porque a gente tem a mania de colocar parâmetro, né? Ah, não, pecado assim é fácil de Deus perdoar, agora pecado assim, não. Nós iremos ver o caráter do arrependimento e como Deus responde ao verdadeiro arrependimento. E isso ministra para nós paz, porque não há pecado que Deus não perdoe. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender genuinamente. Ok? Então, eu peço um pouco de paciência aos irmãos a princípio, porque eu vou ler algumas partes, mas que os irmãos possam prestar atenção. Então, como eu disse, é a primeira vez que eu estou pregando com óculos também, eu estou vendo os reflexos aqui. Este salmo, para ele fazer sentido, para a gente entender, precisamos trazer, né, o pano de fundo pelo qual ele foi escrito. Então, só recapitulando, Davi, né, era o rei de Israel, e nesta ocasião, o rei Davi, ele não foi para a guerra, ele deixou a tropa dele ir lá combater contra o povo inimigo, e um belo dia, o rei Davi está lá no seu palácio, distraído, olhando não sei para onde, e ele avista uma bela mulher se banhando. Essa mulher se chamava Batseba, e ela era esposa de um dos seus soldados, chamado Urias o Heteu. Então, ele olha aquela mulher, ele deseja ela, ele manda com que seus criados vão até ela e tragam ela até o seu palácio. Então, Davi vai, possui aquela mulher, se deita com ela, e beleza, ela vai para sua casa, e depois ele é informado, ela manda dizer para ele: eu estou grávida. Davi engravida a mulher do soldado dele. O que Davi faz? Já sei o que eu vou fazer. Vou trazer de volta o marido dessa mulher da guerra, vou conversar com ele, falar que ele pode ir para a casa dele. Então, Davi tem uma entrevista com Urias, né, perguntando como que vai o andamento da batalha. Urias conta, né, e Urias era um soldado muito honrado. Então, o rei despede ele para ir para sua casa, mas Urias não vai para sua casa, porque ele achava muito injusto, ele não se sentia confortável com a ideia dele ir para casa e ficar com a sua esposa, enquanto a arca de Deus e os outros soldados estavam ali no campo de batalha. Então, ele fica ali de prontidão na porta do palácio. Davi fica doido. Como que esse homem não vai para a casa dele? Então, ele chama aquele homem novamente, embebeda o homem, na esperança de que aí esse homem vai para casa, vai se deitar com a mulher e ele vai assumir o filho. Novamente, Urias não vai para casa. Então, Davi, querendo dar fim àquele pecado, e só um parênteses, nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele não se tornou depois, ele já era, ele era o rei de Israel, aquele pastor de ovelha que Deus escolheu entre os filhos de Jessé. Ele conhecia a verdade, era crente, ele era o rei, ele era uma autoridade que Deus havia constituído. Então, esse mesmo rei que é tão louvado, olha quão fundo nós podemos ir. Já que não deu jeito, ele não conseguiu, fecha parênteses, né? Não deu jeito, ele não conseguiu mandar Urias para casa. Então, o que ele pensou? Eu preciso dar um jeito. Eu preciso acabar com a vida de Urias. Então, ele escreve uma carta, manda Urias levar até Joabe, que é o capitão lá. E, em outras palavras, ele diz: eu preciso que você acabe com a vida desse homem. Em outras palavras, foi isso que ele diz. Então,
Joabe entende a mensagem do rei, né? E coloca Urias e outros homens na frente de batalha, no lugar onde a batalha mais apertaria e certamente haveria morte. Então acontece o seguinte: Urias vai para aquela guerra, e naquela guerra ele morre juntamente com outros homens. Então o rei Davi recebe a notícia: feito, está feito o que você pediu. Morreram, a batalha foi assim, 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 e Urias, o heteu, também morreu. Davi fica contente com a situação, né? Problema resolvido. Vou lá tomar a mulher, a viúva, né? Ela precisa ser amparada. Tomou Betseba, então tá lá. Davi, Betseba grávida, posteriormente uma criança. E Davi segue a vida normal. Como muitos de nós, né? Às vezes a gente... A nossa falta de convicção, de discernimento, de sensibilidade, né? Para com coisas que talvez, às vezes, muito graves e às vezes nem tão assim aos nossos olhos, mas a gente tem a tendência de passar a vida sem acertar aquilo que precisa ser acertado. Então, um belo dia, está Davi lá na sua vida corriqueira, se apresenta a ele o profeta Natã. O profeta Natã, enviado por Deus. E outro parêntese aqui, isso é misericórdia de Deus. Porque o pior ato de, assim... O mais terrível juízo é quando Deus nos entrega os nossos próprios pecados. É quando Deus não nos chama mais ao arrependimento. E Deus foi muito misericordioso com Davi, assim como Ele é conosco. Então, Deus envia o profeta Natã até Davi, e o profeta Natã começa a cantar uma parábola para Davi. Resumindo a parábola, Natã chega para Davi e fala: Rei, eu tenho uma história muito triste para te contar. Haviam 2 homens, um muito rico e outro muito pobre. O rico tinha várias ovelhas, vários animais. O pobre, ele tinha apenas uma cordeirinha. E ela era tão estimada, tão amada, era como se fosse um animal de estimação para ele. Certo dia, rei, o homem rico recebeu um hóspede em sua casa. E ao invés dele pegar de uma dessas muitas ovelhas, ele maldosamente lançou mão da única ovelhinha, cordeirinha, que o homem pobre tinha. Então ele matou aquela cordeirinha e serviu para o seu hóspede. Davi, naquele momento que ouviu aquela parábola, digno de morte é esse homem. Natã ousadamente se levantou para o rei de Israel e falou: você é este homem, rei. Então, Davi, naquele momento, se deu conta de que aquela parábola dizia respeito ao seu pecado. E naquele momento, ele cai arrependido, né? E, posteriormente, vai escrever o Salmo 51 para o nosso aprendizado. Lembra que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito? Este Salmo não está registrado à toa. Então, este Salmo, irmãos, ele é muito pertinente, pois ele encaminha a nossa atenção de maneira bem patente e convincente para algumas verdades básicas à nossa vida neste mundo. Ele esquadrinha especialmente o grande assunto da nossa salvação. Por que da nossa salvação? Porque sem arrependimento de pecado não há salvação. Nós não podemos nos enganar, às vezes passar anos, uma vida inteira indo à igreja, participando de culto após culto, mas não termos a convicção do nosso pecado. Enquanto o pecado não for amargo o suficiente, Cristo não será doce. Cristo só será, de fato, um genuíno Salvador para o homem que se vê perdido. Nós precisamos ter a real convicção do quão perdido nós estamos e, por isso, precisamos de um Salvador. De acordo com a Bíblia, há certos passos que precisamos dar necessariamente antes que possamos conhecer a salvação de Deus em Jesus Cristo. Ele é a resposta para a necessidade do homem, e, contudo, homens e mulheres o desprezam e o ignoram. Há muitos que estão interessados nele, e, todavia, não têm experimentado o seu poder e graça salvadora. Não é comum a gente ver, às vezes, pessoas que até se esforçam, elas visitam a igreja no culto de domingo, no dia de quarta, começam a ir por um tempo, elas estão ali esforçadas, elas querem, mas algo não acontece, o evangelho não entra no coração dela. O evangelho só vai entrar, irmãos, uma das principais funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
O problema do homem sem Deus é que ele não percebe a sua pecaminosidade. Ele acha que ele só precisa de um reparo aqui. Ele acha que ele precisa de uma reforminha aqui, de mudar uma coisinha, deixar de fumar, deixar de beber. Eu preciso consertar a minha vida. Não, ele precisa nascer de novo. Por quê? Porque ele é todo pecado. Ele é um inimigo de Deus. Ele é alguém que é oposição a Deus. Há um abismo intransponível entre o homem sem Deus e o Deus Santo. Por isso que Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Sem Cristo não há salvação. Então, o papel do Espírito Santo é trazer esse convencimento. Aí eu te pergunto, você já se arrependeu? Houve um dia em que o Senhor revelou o seu coração a você? Pode parecer estranho perguntar isso para crente, né? Mas, às vezes, existem muitos crentes que acham que fez um favor para Deus. Não, mas eu sou boa pessoa, né? Nunca dei trabalho para Deus, não. Às vezes você nasceu na igreja, nasci na igreja, eu era piolho de escola dominical. E daí? Você nasceu de novo? Houve um dia em que o Senhor revelou o seu coração a você e mostrou a sua malignidade? Porque talvez você seja muito bom, não seja tão mal quanto Davi. Você não matou ninguém, você nunca adulterou, você não enganou dessa forma. Mas será que você tem convicção do seu pecado? Será que você consegue enxergar que se Cristo é tudo que você tem, que se não for Jesus na sua vida, o inferno é o seu lugar? Nós precisamos ter essa convicção latente em nosso coração para que a autojustiça não tome conta de nós. E é essa a nossa tendência. A gente vira religioso, sabe? Faz tudo certinho. Eu vou na igreja quarta, sexta, domingo, estou aqui de manhã, estou aqui de noite, eu faço as coisas para Deus, eu sou muito bom. Não é verdade. Nós precisamos todos os dias crescer em arrependimento, enxergar a nossa miséria, sermos sensíveis aos pecados que tão de perto nos rodeiam, irmãos. Se não estiver lutando todo dia, nós estamos falhando. Precisamos todos os dias lutar contra a nossa carne, que é má. A gente não começa a pecar porque a gente aprende. Não, a gente peca porque a gente nasce pecador. Pecar é tudo que nós sabemos fazer. As crianças não são ensinadas como elas devem pecar. Elas nascem pecadoras. E o nosso papel é ajudá-las, a levá-las a Cristo para que elas possam se arrepender e mudar de vida também. Porque o pecado está entranhado em nós, né? Por isso precisamos crescer nesse arrependimento. Certa vez alguém disse, né? Um pastor querido falou: como que eu posso ter certeza de que o meu arrependimento é verdadeiro? Tá, irmã, como que eu posso ter certeza que aquele arrependimento que eu tive lá 20 anos atrás é verdadeiro? Você continua se arrependendo? Se você continua se arrependendo, isso é uma evidência clara de que você um dia se arrependeu genuinamente. A Bíblia enfatiza isso em todo lugar e de uma maneira admiravelmente honesta. Uma das grandes evidências de que a Bíblia é o livro de Deus é que ela não oculta os erros que os homens cometeram no passado. Já pensou se a Bíblia fosse um livro de manipulação? Seria uma furada expor essa tragédia aqui na vida de Davi, não é verdade? Porque ele foi um grande exemplo. Pensa, desde lá de trás, desde o gigante que ele matou lá na força do Senhor, tantas vitórias que esse homem obteve. Não daria muito ibope, né? A Bíblia vem trazer essa tragédia na vida de um homem que é referência para nós. Mas a Bíblia não está preocupada em manter a imagem desses homens. A Bíblia está preocupada, a função dela é trazer a verdade a nós. É apontar para Cristo, né? Porque Cristo, ele não é como Davi. Cristo, ele padeceu, foi provado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso que ele é a nossa maior inspiração. Por isso que nós podemos olhar para o nosso Salvador. Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. É por isso, irmãos, que a gente precisa se agarrar aos pés de Jesus. Como diz, alguns vão chegar no céu com cheirinho de fumaça, mas vai chegar, porque está agarrado em Jesus Cristo, lutando ali, Senhor. Foi por pouco, mas
Eu tive poder para isso. Eu tive condições de prevalecer até o fim. Porque eu confiei na justiça de Cristo. Eu confiei num Salvador que é eficaz, o meu Senhor Jesus Cristo. Cristo é tudo que nós temos, irmãos, e é suficiente. Apesar de nós. Não importa quão fundo, não importa quão terrível seja, irmãos. Quão grande seja a nossa batalha, mas nós temos um Salvador que é suficiente. O nosso Jesus, ele tem todas as credenciais necessárias para salvar o mais vil pecador. Não importa quão fundo uma pessoa esteja, se ele olhar para Jesus, se ele clamar ao Senhor por misericórdia, em Jesus há poder para salvar. Amém? Seu argumento a respeito do pecado pode ser colocado da seguinte forma: o pecado é um terrível poder maligno. O pecado é tão terrível, uma coisa tão poderosa, que leva todos nós para baixo. Pois todo homem que já viveu neste mundo se tornou vítima dele. A Bíblia nos diz que o poder do pecado é tão grande e terrível, que mesmo um homem admirável como Davi, cometeu essa grande transgressão. Até que você perceba que está enfrentando um poder como esse, você não terá começado a pensar corretamente. Se você não reconhecer que todo o tempo que estiver nesta vida e neste mundo, haverá este terrível poder infernal dentro de você, ao redor de você e sobre você, será apenas um mero neófito nestes assuntos. O fato aqui, irmãos, é que neste mundo há principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes, tentando, perseguindo e oprimindo a cada um de nós. O diabo não brinca. Ele dá para acertar, para ser fatal, para nos lançar nas profundezas do inferno. O diabo já está sentenciado. E quem ele puder levar para lá, ele vai levar. Essa é a terrível coisa que está revelada para nós neste Salmo, Salmo 51. Os irmãos que chegaram aí, graças a Deus, Salmo 51. Realmente, este Salmo 51 é que podem denominar, se quiserem, como a oração de um desviado. Foi a oração de um homem que havia crido em Deus, experimentado a graciosa direção divina. Trata-se de um homem que caiu, embora conhecesse a verdade. Mas isso não faz nenhuma diferença. O que Davi afirma aqui, acerca do pecado, é sempre verdadeiro a respeito do pecado. Seja ele o pecado de um crente ou de um incrédulo. O pecado nunca muda o seu caráter. E, portanto, o que Davi diz acerca do pecado é algo que será sempre uma verdade universal a respeito do pecado. Aqui, então, constatamos os passos e os estágios através dos quais um homem inevitavelmente passa quando se torna convencido. E eu trouxe aqui para os irmãos 4 passos, eu vou tentar ser sucinta, sobre os passos de um verdadeiro arrependimento. E o primeiro passo é este. O homem chega ao conhecimento e reconhecimento do fato de que ele tem cometido o pecado. Acompanhe comigo aí o verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, a primeira coisa que acontece quando o homem está convencido, quando ele é convencido do seu pecado, é que ele encara o seu pecado. E, na verdade, ele ora de maneira honesta ao que ele tem feito. Não haveria nisso algo quase a perguntar: que tipo de vida eu estou vivendo? Quais são as coisas que eu tenho afagado em minha vida? Afagado em meu coração? O que eu tenho tolerado? Qual tem sido o meu padrão de vida? Porque se o seu padrão de vida for a minha vida, você está muito aquém do padrão de Deus. O nosso padrão de excelência é Cristo. Por que eu digo isso? Às vezes a gente se conforma, a gente se consola. Ah, não, mas tá vendo? Eu sou igual aquela irmã lá, ó. O padrão é Cristo. Quão perto você está? Na verdade quanto você tem lutado para atingir o padrão que Cristo estabeleceu para você quanto filho de Deus?
Porque se nós nos espelharmos, é claro que nós precisamos ser exemplos uns dos outros, mas o nosso padrão de excelência é Jesus Cristo. Então nós precisamos atingir, morrer lutando para atingir o padrão de Cristo. Quais são as coisas que eu alimento na minha imaginação? Quais são as coisas que eu desejo, mesmo sabendo que aquelas coisas não são os planos de Deus para a minha vida? O que será? A gente tem falado aqui sobre pecados intocáveis. Não é porque intocáveis, porque é pecados que a gente deixa lá guardadinho. Porque com esses aí Deus não se importa. É claro que se importa. Lembra que o padrão é Cristo? Lembra que no céu, irmãos, nem uma fagulha, nem uma agulha de pecado vai entrar. Ou nós estamos totalmente lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, ou não entraremos. Não importa se na força do nosso braço nós estaremos lá, na porta, né? Não lá, mas na porta, 99% ok. Lembra que a gente falou aqui na primeira ministração? O padrão de Deus é tão alto que é como se num trabalho, lá de um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso, eu errar apenas uma vírgula e naquela vírgula o meu trabalho ser reprovado. É numa prova final, eu tirar 99 por causa de um ponto, eu não consegui passar. O padrão de Deus é de excelência, é 100%. Por isso, sabe por que o Evangelho é uma boa notícia? Ele é boa notícia depois, porque ele começa com uma má notícia. Ele começa nos informando de que o padrão de Deus é esse e nós estamos lá embaixo. É mostrando a nossa miséria, é mostrando que a gente não tem condição de entrar no céu. É mostrando para nós de que nós nascemos em pecado, que tudo que nós sabemos fazer é pecar. De que a nossa inclinação natural, tudo, até as coisas melhores que a gente faz. O profeta Isaías vai dizer que até as minhas maiores justiças, elas são como trapos de imundícia. Ou seja, o Evangelho revela para o homem caído de que ele não tem esperança de entrar no céu. Ele está perdido. Ele está perdido. E é nesse momento que chega a boa notícia. Veio um. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para padecer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós nos agarramos a essa única esperança, que é Jesus Cristo, e nos arrependemos da vida que temos levado longe de Deus, e imediatamente o Senhor nos faz herdeiros da vida eterna com o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas, antes de chegar a boa notícia, nós precisamos passar por esse processo de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente e crescer nesse arrependimento. É claro que nós precisamos ter segurança da nossa salvação. Não pode ser uma coisa, tropecei aqui, tá vendo? Pensei que não devia, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Eu não creio assim. Eu creio que a salvação é eficaz. O nosso Salvador é um Salvador eficaz. Mas eu preciso ter certeza de que eu realmente fui salvo. E como a gente já falou aqui, qual é a evidência de que eu sou salvo? É se eu me arrependi. E qual é a evidência que meu arrependimento é verdadeiro? É se eu continuo me arrependendo todos os dias. Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Então tá. Então o primeiro passo é esse. Davi disse, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O segundo passo é o reconhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. E isso é perfeitamente colocado aqui em 3 palavras. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nas 3 palavras que vêm desse segundo passo. A primeira delas é transgressão, a segunda é iniquidade e o terceiro, pecado. Agora, deixe-me dizer um pouco sobre essas 3 palavras. O que significa transgressão? Significa a revolta da vontade contra a autoridade, e especialmente contra a autoridade de uma pessoa específica. Esse é o significado de transgressão. Então, Davi fala, apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, Davi admite que ele transgrediu, ele admite que ele foi rebelde.
Ele se rebelou contra a autoridade de alguém. Ele se rebelou contra o próprio Deus. Sua própria vontade se levantou dentro dele e se manifestou. Ele foi governado pelo desejo e se permitiu ser influenciado pela concupiscência. Sempre significa que fazemos alguma coisa que nossa própria consciência nos diz estar errada. Isso é um ato voluntário e deliberado. Não é bem verdade com a gente isso? Tem coisas que a gente faz sabendo que está errado. Né? A gente sabe que o negócio não é assim, que é desonesto, que não é justo, que não é assim que faz. A gente luta contra a própria consciência e faz. Isso é uma rebeldia, isso é uma transgressão. A gente está fazendo mesmo sabendo que aquilo é errado. E transgressão é algo que a gente faz contra uma autoridade. É bem verdade que às vezes a gente até deseja não ter essa consciência. Às vezes, teve momentos na minha vida que eu olhei para os meus gatos, nossa, como eles são felizes, né? Eles não têm consciência de pecado. Eles podem fazer o que eles quiserem, sabe? Claro que é uma loucura isso, né? Porque eles também não têm o Senhor na vida deles, eles não vão para o céu. Morreu, morreu. Mas a consciência é algo que a gente precisa lutar. Não é? Para manter pura, para manter limpa. A nossa consciência é como a dor que a gente sente, é uma bênção, porque se a gente não sentisse dor, a gente morreria sem saber que está doente. Então, a dor é uma bênção. Então, e essa consciência não é algo que a gente desenvolve. Ah, fulano é tão educado, né? Foi para a universidade e tal, voltou de lá com uma consciência tão robuscada. Não, não é isso não. Você pode estudar o que for, você continuará caído se você não for regenerado. Essa consciência foi o próprio Deus quem colocou em nós. Então, nós temos esse encargo de lutar para manter uma consciência limpa, pura diante de Deus. A segunda palavra é iniquidade. E o que significa? Significa que um ato está torcido ou que está alterado. Iniquidade significa perversão. E isso aqui é óbvio, né? No caso de Davi. Ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, a coisa impura, esse ato terrível. O que havia em mim que me levou a fazer aquilo?